você tá? Tá ótimo, e você? Tudo bem. Aí eu tô preocupada, queria saber como é que os nossos espectadores, como as pessoas que estão nos assistindo, elas estão, né? Como que tem sido o emocional delas nos últimos dias, com as últimas notícias, com os últimos acontecimentos. Conta aqui, pessoal, como é que vocês estão se sentindo? Pois é importante para a gente também saber no que a gente puder ajudar, no que a gente puder auxiliar, né? Quem tá com dúvida em alguma coisa também, sempre vai ser muito bem-vindo também. Pois é, e muitas vezes a pessoa acha que é uma dúvida muito particular, muito só dela, enfim, mas que pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. E hoje a gente vem esclarecer mais um pouquinho da dúvida que é a psicoterapia. E aí, quem tem medo do psicoterapeuta, né? Tem muita gente aí que tem medo do processo de psicoterapia. Por que será, cara? A gente olha só a nossa carinha aqui, ninguém faz nada de mal. Exatamente, assim, até desde da infância, eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer psicoterapia, eu tinha um preconceito, eu era bem pequena na época, eu tinha 10 anos, assim, e eu tinha muito preconceito porque achava que era uma coisa de maluco, né? Uhum. E depois de em dia, hoje em dia eu sou apaixonada pela minha psicóloga, eu tive diversos psicólogos depois, e eu sei que é tudo menos isso, né, gente? Tanto que eu vejo como que é importante, como que é essencial. Mas a gente sabe os tabus que tem, também pessoas que não estão prontas para acessar aquilo, né? Porque você também tem que estar preparada para acessar dores ali que vão doer. Pois é. E ninguém quer nada que doa, né, Dri? Ah, não, a gente busca um espaço que seja muito confortável, que seja um espaço pouco desafiador, que seja algo que a gente consiga só sentar e relaxar. E o processo de psicoterapia, além de ser esse espaço seguro e confortável muitas vezes, ele também ativa diversas outras questões na gente que são importantes. A gente precisa ativar essas questões em psicoterapia. Vamos explicar um pouquinho já já como isso funciona para que você comece o seu processo de mudança, né? Exatamente. Até porque, infelizmente, se a gente não acessar essas dores, a gente não cura elas para ter uma vida melhor, mais produtiva. A gente fica com elas guardadas ali, a gente finge que a gente não vê, mas elas estão lá. Hum. Elas estão lá. A gente pode fingir que a gente não tá vendo, a gente pode tentar ignorar, mas isso não muda o fato de que elas continuam lá, Pois né? é. Então, a gente curando é algo muito positivo. Embora doa e seja desafiador, faz parte do nosso amadurecimento, do nosso autoconhecimento, porque a gente acaba reconhecendo feridas ali que a gente fala: caraca, é, eu não estava enxergando isso, mas estava aqui. Então, é como se você botasse um band-aid ali naquela ferida aberta que você não tá querendo botar metiolate, e aí você bota e dói, mas depois vai ser algo benéfico para você. Sem contar que, além de doer também, muitas vezes é o momento que eu falo até da psicanálise catártico, né? De Uhum. momentos da pessoa chorar, 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 botar tudo pra fora, ter aquele dia de botar tudo e no dia seguinte ela se sentir outra pessoa, ela se sentir renovada, né? Uhum. É importante ter passado por esse processo, né? Carol, você lembra o que fez com que você começasse a gostar da psicoterapia e da terapeuta? Eu acredito muito mesmo na mudança das pessoas, porque é algo que eu vi na minha pele, né? Uhum. E aí eu me lembro que com o tempo foi ficando mais fácil, eu comecei a me abrir mais, eu comecei, não é muito difícil, comecei a falar mais, eu comecei a perceber que era um ambiente confortável, eu comecei a perceber que era uma pessoa ali imparcial, que não iria me julgar, então eu comecei a me abrir e a perceber que eu me abrindo era algo que me fazia muito bem. E nos meus entendimentos hoje em dia, o que eu percebo é isso também, as pessoas elas anseiam por aquele momento de elas poderem falar e de botar tudo pra fora sem julgamento, sem nada, né? Então isso é muito benéfico, né? Porque você solta um peso das suas costas. Entende que foi à medida que você foi criando um vínculo, entendendo que aquele espaço era saudável, e aí você passou a, 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 a se dedicar mais, a ficar mais tranquila naquele espaço que foi proporcionado para você? Exatamente. Até porque o que acontece também, tinha ido, muitas pessoas vão ah, na adolescência forçadas.
né, ali naquele primeiro momento, porque a mãe e o pai pediram, porque tá muito rebelde. Então, de certa forma, acaba sendo, vai indo ali forçado, né? Ah, mas eu não preciso, eu converso com qualquer pessoa, essa crença limitante que muitas pessoas têm de que, eu converso com todo mundo. E as pessoas, depois que entram nesse mundo, elas entendem, né, a maioria, que não é assim, não é um bate-papo com um amigo seu. Exato. Eu costumo entender o processo de psicoterapia fazendo uma analogia com um filme que eu assisti há muitos anos atrás, passava na sessão da tarde quando eu era criança, então faz muitos anos, né? Então, era O Pequeno Príncipe. Então, tem uma cena, hoje, assim, faz parte do livro, enfim, então, tem ali o capítulo, o episódio que fala da aproximação dele com a raposa. E que ele fala assim, mas por que que você não se aproxima de mim? E a raposa fala, mas porque você é um ser humano como todos os outros, e assim como todos os outros seres humanos, todos os outros humanos, você me apresenta uma ameaça. Então eu preciso saber que eu posso me sentir seguro com você. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, você vem um pouquinho, no outro dia eu me aproximo um pouco mais, no outro dia a raposa se aproxima, no outro dia é o príncipe, né? Até que eles viram grandes parceiros, grandes amigos, e chega uma hora de dar tchau. Então, é um momento que a raposa e o pequeno príncipe passam pela vida um do outro, tem uma troca ali, onde os dois saem alimentados com conhecimento, com vivências, com amizade, e chega uma hora que eles vão cada um para um lado, eles precisam dar tchau. Então, e aquelas pessoas se tornam especiais umas para as outras. Então, eu costumo fazer essa analogia com o processo de psicoterapia. A pessoa que chega para a gente não nos conhece. E eu imagino que deva ser. E às vezes eu conto essa história, né, de uma forma lúdica, principalmente quando é criança, adolescente, para falar: olha, realmente, você não confia em mim, né? Principalmente se você é um adolescente, eu sou um adulto como qualquer outro na sua vida antes que você me conheça, né? E Mas tem depois que a muitas gente se pessoas que conhecer. se tem essa questão da confiança. Por isso que eu percebo, assim, tem coisas que tem os pacientes meus que falam depois de 4 meses, 5 meses. E aí eu penso, tipo, por que você não falou isso antes? Aí eu falo, não, mas é uma questão de confiança, é uma questão de, às vezes, prioridade no que você vai falar também, né? O que tá te angustiando mais naquele momento. Então você acaba, às vezes, tendo uma sessão inteira falando algo específico ali, né? Então, assim, e aí quando você vê, assim, já aconteceu alguns casos de falar, por que você nunca me falou isso? Aí, mas a gente tá se conhecendo, cara. Então, depois você E a gente se entende. conhecia. Eu já vi gente que soltou um conteúdo super significativo quando eu ia iniciar um processo de alta, né? Porque aquela demanda inicial que trouxe, aquela questão que precisava ser organizada, trouxe, organizou, né? Pareceu que o andamento era saudável, que tinha escolhido métodos adaptativos, funcionais e tal. Quando a gente foi falar assim, então tá, então agora é a hora da gente pensar no processo de alta. De repente vem uma outra questão lá da história que não tinha sido trazida até então, e a gente retoma esse processo, mas tem muita coisa aí por trás envolvida, né? Exatamente, exatamente. Então, essa questão também de tudo, né, Audrey, de todo mundo ali também, às vezes, tem camadas, né? Então, assim, primeiro eu tenho que corrigir isso, aí depois de corrigir isso a gente acha que tá tudo bem, e aí vem um outro assunto ali, e quando você vê, são vários assuntos complexos, ainda mais se a gente tá atendendo, por exemplo, adultos de 55 anos, 60 anos, que têm uma bagagem de vida enorme e nunca fizeram terapia antes. Então você imagina quantos assuntos mal resolvidos a pessoa tem ali. E até a pessoa entender o que é terapia, né? Porque a pessoa chega às vezes ali com 55 anos, quase 60, nunca fez terapia, não sabe como é o processo. Então, até ela realmente entender o processo e entender isso tudo, às vezes demora um tempo, né? Entender que ali é um espaço seguro, né? Então, aí a gente começa a quebrar alguns mitos do processo de psicoterapia, e o primeiro deles, que a gente falou lá no nosso primeiro podcast, volta lá para a gente ver o primeirão, né? Mas o primeiro deles é um espaço seguro e previsível, em que a gente dá previsibilidade e segurança logo no começo. Então, assim, olha, você vai conversar aqui comigo,
vai ficar aqui nesse espaço, né? Então, ó, ninguém vai te ouvir, as paredes são resistentes, ninguém vai passar do lado de fora quando você estiver falando. Além disso, vai ser um espaço de não julgamento. O que você trouxer para cá vai ser importante para você se escutar, para que eu te escute fazendo algumas perguntas, entendendo, compreendendo, mas é um espaço importante para você se escutar também. E a previsibilidade, olha, a gente tem semanalmente um período de 50 minutos aproximadamente, né, 45, 50 minutos, porque você se respeite dentro desse espaço em que você vai ser respeitado também. Então, esse é o primeiro Uhum. mito que a gente quebra, né? Não é, é como você falou, e assim, super bem colocado. Não é um papo de amigo em que você vai abrir uma cervejinha, vai tomar junto com ele, e aí vocês vão devagar sobre várias coisas da vida, vocês vão falar sobre vários sentidos da vida diferentes, mas é um espaço em que a gente vai fazendo orientações pontuais à medida que a pessoa vai trazendo aquilo que causa sofrimento, né? E até no papo de amigo, né? As pessoas às vezes vai lá e vai dar opinião, por exemplo, e às vezes acaba sendo um pouco grosso, às vezes não tá errado, e você acaba percebendo um julgamento. Então, por isso que muitas pessoas, elas reprimem muitas coisas e não contam para familiares e nem para amigos por medo de julgamento. Né? Por medo de, olha, fiz uma coisa muito grave, fiz uma coisa muito errada, não posso contar pra ninguém porque vou ser julgada. E mesmo que a pessoa não fale, não quero que ela veja esse meu lado, né? E na terapia, ela tem esse espaço aberto e livre, onde ela jamais vai ser julgada, ela, né, vai ser acolhida. Claro que, né, tem a questão também do diálogo, né? Também o terapeuta não vai passar pano ali pra tudo que. Então, matei uma pessoa semana passada, super tranquilo. Não é assim que acontece, né? Mas é um ambiente que você pode mostrar vulnerabilidade, né? Quantos casos que a gente já não pega de traição, disso, daquilo, e a gente olhar para o ser humano como um ser humano que tem carne, como um ser humano que erra, como um ser humano que às vezes está numa situação difícil, como um ser humano que às vezes está perdido por várias questões, está em sofrimento. Então, por que ele tomou aquela atitude, né? A gente não tá ali para julgar a pessoa, mas para entender o lado dela, entender o motivo de estar acontecendo isso tudo, né? Tem toda uma história de vida, tem todo um processo cognitivo ali muito particular, né? Tem toda uma forma ali muito especial de interpretar o que acontece ao redor dele. Então, eu brinco com algumas pessoas, eu falo, gente, nós somos quase que treinados, né, para fazer poker face, assim, a gente não pode fazer expressão de nada muitas vezes. Claro que a gente às vezes precisa trazer a ideia de adequação para o paciente. Eu atendi um rapaz, um querido, assim, muito bem-humorado, mas que ele trazia questões da vida dele muito bem-humorado, né? Assim, ele dando risada, usando ironia, sarcasmo, Falando assim. coisas bem pesadas e usando o humor ali Isso. como um meio de. Um meio de válvula de escape. Tipo, não, porque a minha mãe morreu semana passada. Mas tá tudo E bem, assim, enfim. mas aí a gente, e aí faz uma piada com a morte da mãe. E a gente sabe que, embora a pessoa aquele humor ali tá escondendo uma dor, né? Como se fosse uma camada de proteção, uma capa, né? E aí a gente tem esse espaço também, como a gente falou lá nos outros, né, de apresentar para ele um contexto social, também, como seria interpretado socialmente. Opa, mas isso que você está me trazendo é muito sério, eu sinto muito por você ter passado por isso, né? Para entender essa adequação também do que ele está passando. Então, assim, acho que primeiro de tudo é um espaço muito particular, É, né? E de uma escuta qualificada, uma escuta é. qualificada e que dificilmente, gente, aqui ó, dificilmente a gente vai falar da nossa vida pessoal, né? A menos que isso seja um processo ou por um exemplo que a gente vai dar ou alguma coisa muito simples ali, mas e isso diferencia totalmente de um processo de conversa informal. E já aconteceu muitas vezes de perguntarem da minha vida pessoal também por curiosidade, né? Uhum. Muitas vezes, assim, eu não sei se também pelo fato de eu ser mais jovem, de bater uma curiosidade também, de você já passou por isso? Eu já escutei isso, já passou por isso?
E eu Uhum. falei, já, nós somos seres humanos, já passei por isso e tá tudo bem, olha só, consegui dar a volta por cima. A pessoa sério já passou por isso, aí eu sim. E muitas pessoas também. Porque eu percebo que diante daquela dor profunda, muitas pessoas ficam assim, só passo por isso. Uhum. Só eu tô passando por isso, e é importante também a gente mostrar pra eles que não é só você que tá passando por isso. Quantas pessoas não estão passando por isso ou já passaram e conseguiram sair bem dessa situação? Então isso também é muito importante. Pois é, eu já atendi uma criança, uma gracinha que estava tendo casos de enurese, né? Estava fazendo xixi na cama. E aí, e ele não Ai, sabia mais, né? Ele já tinha sido encaminhado, estava fazendo acompanhamento pediátrico, neuro, estava fazendo a terapia também. E ele virou para mim e falou assim: Adriana, você já fez xixi na cama? Assim, por favor, eu preciso me identificar com alguma coisa. fala que sim, fala que Sim, passou tudo certo. né? E quando eu tinha sua idade, inclusive, fiz xixi na cama, ai, dá um trabalhão mesmo, a gente tem que botar tudo para lavar, é ruim mesmo. E aquilo para ele foi, ufa, ai, que legal, sou normal, Exatamente. tá tudo Teve, bem. exatamente. Teve uma menina que ela tem uma idade que regula com a minha, né? Ela não sabe porque eu nunca vi falar a minha idade pra eles. Eles ficam ali no adivinha, porque tem Pensando, cara né? de ser Tá. nova. Mas ela estava sofrendo muito e ela nunca tinha passado por nenhum luto. Nunca. Então era um sofrimento ali que ela não estava conseguindo suportar, assim, né, de término. E ela é novinha, então, assim, não estava conseguindo suportar. E ela falou, Carol, já passou por isso? Eu falei, já passei por isso, né? Já passei e mais uma vez. E tô Uhum. aqui, tá tudo bem, né? E a primeira vez realmente foi uma dor muito grande, mas vai passando, a gente vai ressignificando, a gente vai tirando até coisas de boas daquela dor, porque a gente tem caminhos para seguir diante daquela dor, né, Adri? A gente tem um caminho de ficar mal com aquela dor, e de deixar ela dominar a gente, ou o caminho da gente aceitar aquela dor também e entender que faz parte do processo. Então, assim, né? Uhum. E tem gente que eu escuto algo bem interessante, eu acho que faz parte também desse mito do processo terapêutico, né? Quando procurar terapia. Existem pessoas que passam por problemas e falam assim, não, deixa eu melhorar um pouquinho, aí eu procuro terapia. Eu fiquei assim, bom, peraí, se eu tô com uma gripe, deixa eu melhorar e depois eu procuro médico. Eu realmente trago essa, né? Não, vamos trabalhar agora para que você se fortaleça, né? Então, assim, hoje, num mundo muito, muito acelerado, a gente está falando de pessoas que estão priorizando outras questões, e aí cada uma com a sua lista, né, de prioridades, aquilo que é importante para elas. Mas tem muitas pessoas evitando a psicoterapia achando que é uma perda de tempo. Por que será, Carol? Será que isso tem a ver com a gente, com o mundo, com o que é apresentado, com um misto de várias coisas? O que será que as pessoas estão entendendo sobre perda de tempo hoje e acompanhamento em psicoterapia? Não sei se já passou isso pela tua cabeça, assim. É muito também, eu acredito que falta de informação também, né? E aquela coisa de, não, eu consigo me virar bem sozinho, né? Eu Uhum, consigo tomar. As pessoas, elas têm muito, eu percebo muito isso, que elas querem muito dar conta de tudo sozinho. E não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Você precisa às vezes de uma ajuda, né? Que não vai ser o seu amigo que vai conseguir te dar. Ele pode te dar um afeto, pode te dar um carinho, mas muitas pessoas não têm essa dimensão que é uma ajuda, como se você estivesse fazendo um preventivo, uhum, né? Então, assim, tem pessoas que em momentos de tô muito, muito, muito mal, não consigo fazer terapia hoje porque eu tô muito, muito, muito mal, uhum, né? E eu trabalhei com psicólogas que eu via pacientes delas e já aconteceu isso comigo também, nas terapias. Eu falava, gente, mas né, quando a pessoa tá mais no pior momento, é o melhor momento para ela fazer terapia e botar tudo para fora. E muitas pessoas têm essa questão de ficar reclusas,
também, né? Uma coisa que eu tenho percebido bastante, ou de achar que vão dar conta de tudo, né? De que tudo bem, eu vou suportar tudo, dou conta de tudo. E aí chega um momento que, às vezes, o corpo fala numa crise de pânico, ou numa dermatite, no problema de pele. E aí a pessoa é recomendada por um médico a fazer terapia. Né? Então, quantos casos que a gente não vê de pessoas que têm recomendação de médico para fazer terapia, Uhum. né? Tem recomendação de médico, é... e aí que vai dar início ao processo terapêutico. Exato. Eu costumo falar, assim, com algumas pessoas, né? Eu falo, gente, faça terapia antes que vocês precisem. Então, a psicoterapia Como tem um muito método, preventivo, assim, né? como exatamente, assim, que nem a gente faz os preventivos, a gente faz os exames antes para, né, evitar ou se tiver alguma coisa tratar o quanto antes, a terapia também, porque é um processo que, por exemplo, você vai lidar muito melhor com aquela situação se você já estiver fazendo a terapia do que quando você chegar, não saber como lidar, porque a gente não aprende isso no colégio. Nem todas as faculdades têm uma matéria ali que estuda um pouco de psicologia, algumas até têm, mas também não nada se compara a uma graduação de psicologia no colégio também. Hoje em dia, até que tá tendo, sabe, em alguns colégios. Na minha época era aula de vida, mas em alguns colégios estão começando a ter uma aula para explicar um pouco mais sobre essa questão, assim, né, do ambiente social. E é bem bacana e tomara que realmente comecem a ter, porque a pessoa sai do colégio, ela sai da adolescência sem ter a menor ideia do que fazer, às vezes perdido, do que está sentindo, né? Então, uma reclamação também que eu percebo muito é o seguinte: eu tenho 21 anos e eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu tô sentindo um vazio, eu moro com a minha mãe, eu tenho a chave da minha mãe, mas eu não sei, eu tô sentindo um vazio que eu não sei o que é, e começa uma frustração, porque você tá tendo um sentimento que você não sabe o que é, você não sabe como lidar, você não sabe o Uhum. que fazer, você começa a querer preencher aquele vazio com A, B, C, D, E, F, G, nada vai suprir esse vazio, começa a gerar uma frustração, e daí começa aquele processo, né, Adri? E a gente não é treinado para isso, né? E aí é Não. onde esbarra o problema do nosso trabalho, o tabu que é criado em relação ao nosso trabalho. Por quê? Eu sempre começo explicando que a gente tem contato com vários profissionais ao longo da nossa vida. Então, desde quando a gente nasce pelas mãos de um médico, a gente passa o tempo indo ao pediatra, depois nós aprendemos com o auxílio dos professores, depois a gente precisa de outras profissões que vão sendo agregadas ao nosso dia a dia, mas não se é explicado sobre o psicólogo. Então, a gente tá tendo uma conta aí que não fecha, porque a gente está num país super depressivo, né? Ou seja, a ansiedade ele é um pré-depressão, né? Então, quem sofre muito de ansiedade daqui a pouco está deprimido. E a gente está falando de um país que exige saúde mental, mas que não se fala sobre saúde mental e não se valoriza o profissional da saúde mental. Então, a gente está numa conta aí que não fecha. Mas também eu penso que isso é um pouco do nosso papel, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje, Carol. Aqui nessa live é esse o nosso compromisso social, sabe? Explicar para as pessoas o que é e o que não é psicoterapia. Exatamente. E assim, eu vejo até, por exemplo, em redes sociais, né? Muito, inclusive, no TikTok. Não sei se pode falar o nome aqui, mas eu acho que, enfim. É Aqui pode. muito. Aqui pode. Muito jovens fazendo trends no TikTok de idade, nome, tentativas. Eu não vi isso ainda, Carol, não Isso vi. virou uma trend da pessoa botar, por exemplo, nome, idade, sei lá o que, sei lá o que lá, e no final, tentativas. E aí tem 3, 4. Então também a banalização, porque isso virou uma trend. Você contar quantas vezes você teve. E eu entendo que aquela pessoa, tem muitas pessoas que comentam dando apoio, dando força, mas isso virou uma trend você comentar o número de tentativas que você teve, né? Então, assim, eu fiquei muito chocada porque eu vi isso passando na minha For You mais de uma vez, assim, e me deu um aperto no coração no sentido de, meu Deus do céu. Muito.
E, gente, eu falo muito para as pessoas assim, muito cuidado quando vocês falam para o público. Embora seja uma informação que na concepção de vocês seja importante, mas a gente nunca sabe o que o outro vai fazer com aquela informação. A gente corre Exatamente. risco hoje até de efeito de contágio, né? Então tá todo mundo transformando isso Exatamente. Então, numa assim, crença. ela tá tentando, tá Perigo. todo mundo tentando, eu vou tentar também. Entendeu? Ela tá tentando, quer dizer, tá todo mundo no mesmo barco. Vou, às vezes é um gatilho para aquela pessoa de piora, no sentido de realmente, isso é normal, né? Pode botar na cabeça de muitas pessoas de que isso é algo normal. Uhum. E não é Então, para ser banalizado. Uma pois é, pessoa tentar várias vezes, ter tentativas, não é normal. Não é não, para ser normalizado. é muito, Embora muito impactante mesmo. Eu não fazia ideia. muito, né? E nessa rede aparece muito conteúdo de pessoas falando isso, assim, sabe? Então, até pelo fato de é, talvez até receber o acolhimento do outro, mas é uma quantidade muito absurda e de jovens. Uhum. Então, olha, gente, muito cuidado quando. Por isso, reitero aqui, né? Repito, um espaço qualificado, seguro e previsível é diferente de quando você coloca uma vulnerabilidade sua para todo mundo ver e fazer o que quiser daquela informação. Repito aqui, muito cuidado, tá? Por isso que a gente precisa desse espaço qualificado para falar das nossas dores. E aí vão cair numa outra, a gente vai cair numa outra armadilha que assim é muito caro e inacessível. Aí eu gosto muito de me manifestar nessa parte, assim, porque o pessoal sempre pede pra gente, né, que seja um valor social. Não sei se você já ouviu isso, mas muitas pessoas pedem o valor social. Uhum. E eu falo, pessoal, valorizem o profissional, e eu não estou falando só do psicólogo, mas eu estou falando do fisioterapeuta, do fono, do pedagogo, enfim. Valorizem esse profissional socialmente, ou seja, participem aí de fiscalizações públicas no bairro de vocês, né? Quantos profissionais dessas áreas são contratados para sustentar, para dar mais suporte para o desenvolvimento psicossocial das pessoas. Então, quantos profissionais da psicologia são contratados para a OBS do bairro? Quantos psicólogos são contratados na escola? Assistentes sociais? Quantos pedagogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assim, o quanto a gente também participa das, eh, das manifestações por bons profissionais na rede e muitas vezes não valoriza o profissional, né? Então eu acho que precisam existir mais movimentos, e aí eu não sei se eu entro num tema mais polêmico, assim, porque hoje em dia o profissional está sim inacessível, são poucos os profissionais em todas as áreas, né, em todos os bairros, em todos os lugares do Brasil. Até porque as próprias pessoas também não veem essa valorização do profissional, sentem que não é necessário um profissional no seu bairro, próximo, enfim, né? E aí o profissional ele vai se tornando desvalorizado. À medida que ele vai se tornando desvalorizado, os bons profissionais, eles vão precisar se manter, se sustentar, estudar, buscar especialização. A Carol aí fazendo outra faculdade já, né, para oferecer um atendimento melhor ainda. Então, assim, os profissionais caros, eles estão estudando, eles estão buscando aperfeiçoamento e tal. Então, assim, eu acho que é um tema bem delicado. Isso eu escuto muito. Adriana, mas é muito caro e inacessível. Então, vamos lá, vamos pensar essa questão aqui. Né? Exatamente. E é muito essa questão também que você comentou, né? No sentido de a gente tem o nosso valor e as pessoas precisam reconhecer isso, né? Uhum, Eu tenho uma amiga que ela tem dia de graça, muitas pessoas, e, gente, por incrível que pareça, era eu acho que mais faltava. uhum. Isso eu observo muito também. E isso é algo chocante, porque assim, a pessoa tem ali o privilégio de ter 40, 50 minutos de sessão uma vez por semana, que muitas pessoas pagam um valor alto e bem alto, e Uhum. aquela pessoa estava simplesmente faltando, desmarcando. E assim, gente, né?
né? A Acaba hora que A hora tem o seu valor e esse valor ele não é tirado da nossa cabeça, qualquer coisa, né? Então, sim, existe o aluguel de uma sala devidamente adequada e adaptada. Hoje, embora a gente faça online, mas é uma rede que não pode parar, é uma internet que tem que estar sempre em alta. São vários estudos, são vários aperfeiçoamentos que a gente precisa fazer. Então, assim, não é tirado da nossa cabeça, né? A gente faz terapia também, né? Então, a gente faz terapia, a gente faz supervisão, a gente participa de cursos, a gente ministra cursos, né? Então, assim, é um valor que você vai levar junto com esse valor um investimento para a sua saúde de forma global, de fato, né? exatamente. E a gente sabe, sim, né, que imprevistos acontecem, a gente sabe que às vezes o paciente ele tá com alguma questão, às vezes cancela na hora, acontece, mas chegar no nível que o paciente cancela diversas vezes na hora também é uma questão de o profissional ali separou uma hora, né? Mesmo que a consulta seja 45 minutos, 50 minutos, ele separou uma hora ali para você, né? Então, assim, é claro que a gente super entende que imprevistos acontecem, nós somos seres humanos, a vida é essa loucura, mas também tem essa questão de, putz, né? Ainda mais quando a pessoa tá ali sem ser no online, né? Ela tá ali no presencial, então ela separa aquele local da sala, ela pagou por aquilo, é um investimento também. Então é importante que a gente tenha essa consciência também, né? Pois é, então, assim, a valorização do profissional, à medida que houver mais valorização do profissional da saúde mental, a gente vai permear vários lugares, né? O financiamento para esse profissional, ele vai ser melhor distribuído e, consequentemente, a gente vai ingressar em várias áreas do sistema público que você vai poder acessar, que você vai poder ter esse atendimento de graça. Então, assim, a gente já viu muitas coisas positivas sobre o SUS. Então, assim, o SUS ele tem diversas especialidades que, assim, num plano de saúde nem muitas pessoas nem teriam, nem imaginariam, mas ainda existe a valorização, a falta da valorização da saúde mental como um preventivo também para outras questões biológicas, para outras questões fisiológicas, né? Assim como do assistente social também, ou do pedagogo, do neuro, né? Do neuropsicólogo para boas avaliações, para embasar boas avaliações também, para auxiliar Uhum. crianças, adolescentes, adultos, num processo de aprendizagem melhor, numa estruturação cognitiva aqui mais mais forte. Enfim, eu acho que fica até como um apelo para que vocês aí de casa vão até o bairro de vocês e entendendo onde tem psicólogo, onde falta. Exatamente, assim. E vocês vão perceber uma diferença, assim, surreal. Porque é um acolhimento, assim, eu tenho amigas minhas que falam, nossa, eu tô louca pra minha sessão essa semana com a minha psicóloga. E assim, ainda mais quando acontece algo, né? Então, quando acontece algo também, elas já estão mais preparadas. Né, uma coisa que eu percebo de amigas minhas que fazem terapia e amigas minhas que não fazem terapia, elas estão mais preparadas emocionalmente do que as que não fazem, né? Então, muitas vezes, porque eu acredito, certamente, que aquela profissional, ela já ajuda um pouco ela a lidar com as emoções dela. Cada pessoa lida com a emoção de uma maneira, né? Tem pessoas, por exemplo, que são mais agressivas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu choro, gente. Se acontecer alguma coisa assim, eu choro. Mas tem amigas minhas, tem pessoas próximas minhas que xingam, que não conseguem controlar a raiva muito bem, são agressivas. E aí a terapia, elas, né, aprendem a lidar melhor com isso. A terapeuta vai ali dando o norte, guiando, né, essa pessoa para explicando, auxiliando, para que ela consiga ter o melhor controle das emoções, para que ela não agrida alguém, por exemplo, né? E, por exemplo, alguém que é muito sensível, ela também vai, né, vai guiando e tudo mais. Então, assim, são casos e casos, são pessoas e pessoas, mas
a terapeuta, ela vai te auxiliar, você lidar melhor com isso quando chegar o momento, tipo, né, que acontece. Durante o dia, a gente está lidando com pessoas. Em qualquer trabalho, você está lidando com pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que têm todos os comportamentos diferentes. Então, a gente nunca está preparado, né? A gente nunca sai de casa, ai, sabendo que a gente vai lidar com alguém que é grosso, que é antipático, que pode machucar a gente. Então, assim, a gente nunca sabe. A gente é muitas vezes pega de surpresa. A gente nunca sabe se alguém que a gente ama vai machucar a gente mesmo sem querer. E como que a gente vai lidar com isso? E aí, quando a gente tem esse processo da terapia, a gente vai lidando melhor, né? Como se fosse literalmente algo paliativo, assim. Uhum. E, pessoal, trazer para vocês aqui, até dentro desse nosso cenário, né? A Carol é psicanalista e eu sou da abordagem cognitiva comportamental. Então, assim, existem diferentes abordagens e não existe uma sendo melhor do que a outra. Todas são complementares, né? Hoje existem várias outras também. Tem a terapia do esquema, tem a compromisso e aceitação, tem várias. E às vezes as pessoas passam por experiências que elas sentem de forma negativa e não buscam outro profissional. E às vezes a experiência, ser positiva ou negativa, não está não tá nem sempre no manejo do profissional. Às vezes é uma abordagem que não adequou, que não teve uma explicação adequada sobre como seria o processo terapêutico, enfim. Fato é, o que eu quero trazer aqui resumidamente, não desistam, né? A gente tem, imagina que a gente vai comprar um bolo, a gente vai na loja, a gente vai na confeitaria X e vai na confeitaria Y. Às vezes um pode ser melhor do que o outro, gostar mais do que o outro, mas o fato de você não ter gostado de um bolo não quer dizer que você não vá comer nunca mais, porque aquele único te ofereceu uma experiência ruim. Então, o meu apelo aqui é para que vocês não deixem o processo em função de uma experiência ruim que vocês possam ter tido. Tem muito isso também, né? Muitas pessoas que falam, eu não quero fazer porque, enfim, eu não gostei. Você pode não ter gostado da abordagem daquela terapeuta, mas existem várias abordagens e várias profissionais, né? A minha irmã fala, eu não gosto, ela não falava nada. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito do tete a tete, mas tem pessoas que preferem, por exemplo, eu sou uma pessoa que prefiro. Olha que diferente. Eu prefiro falar mais do que a minha terapeuta. Claro que ela sempre fala alguma coisinha ali, mas eu tenho muita coisa pra falar e acaba que eu vou soltando. Mas tem muitas pessoas é, que preferem que a terapeuta fale, que a terapeuta aborde ali os temas que vão ser falados. Então, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, se você não se adaptou a uma profissional, não desista, né? Porque você pode amar a segunda, né? Eu sou quadrigêmea, para quem não sabe, e tem uma outra irmã que não gostou de uma, mas ela tentou a segunda. E na segunda ela amou, tá fazendo um processo com ela já há um ano e é apaixonada por ela. E, enfim, então ela teve uma experiência ruim e, consequentemente, teve uma experiência muito boa com a outra, que tá dando um suporte pra ela num momento difícil pra caramba, ajudando muito ela e auxiliando ela nessas questões emocionais que estão sendo complicadas. Está tendo um resultado muito bacana, muito positivo. Então, isso que a Adri falou é muito importante pra gente também não desistir caso não bate. Porque acontece, gente, não significa que o profissional seja ruim. Significa que, às vezes, ou a abordagem dele não se adequou ao seu momento atual, ou, enfim, acontece diversos fatores, né? Exato, exato. Pessoal, então, assim, de qualquer forma, o que eu quero trazer aqui para vocês, o que nós queremos trazer aqui para vocês, é que o processo de psicoterapia, ele é orientado também por nós. Então, se você tem dúvidas, né, se faz terapia ou não, procura um terapeuta, inclusive, para tirar essas dúvidas, porque a gente também consegue te dizer, olha, talvez não seja o momento da terapia agora.
tá? Mesmo que você tenha uma primeira sessão, eu gosto de fazer uma primeira sessão de orientação, onde eu explico meu trabalho, onde eu entendo a queixa. É uma sessãozinha ali, um bate-papo gratuito ali, Sim, né? Eu também acho muito justo, assim, do que você fechar sem você conhecer um pacote de um mês, né? Eu também acho muito justo essa troca de você ter um bate-papozinho, né? Uma coisa rápida ali. Rápida não, mas de uns 20, 25 minutinhos para ambos se conhecerem, conhecer a demanda para ver se aquela pessoa de fato precisa, para ter uma troca para ver se a pessoa se sente confortável. Eu acho muito justo isso, sabe, Dri? Eu acho bem bacana porque a pessoa tem o direito de escolha, né? Ela não vai fechar um pacote ali de cara sem nem te conhecer, né? sim, E a gente sabe que o dinheiro também é algo para ser valorizado, o dinheiro não é algo que a gente pega e a gente rasga, né, Dri? Então, exato, isso também é muito importante. exato. Então, assim, pessoal, de qualquer forma, para o sim ou para o não, né? Ainda se houver muitas dúvidas, busca um profissional para tirar essas dúvidas, tá? Repetindo, nós estamos com um canal aqui disponível para esclarecimentos também, para você trazer outros temas que vocês gostariam de discutir aqui. E, enfim, acho que a gente conseguiu esclarecer boa parte do que a gente tinha pensado aqui, né, Carol? Com certeza, Adri. Espero que tenha tirado a dúvida de muitas pessoas e o medo também, né? Lembrar que o profissional, né, ele tá para te ajudar, né? Então, é muito além, né? É muito além, é muito além do que só um paciente, do que só dinheiro, é muito além, né? E você, sabe, eu me preocupo muito, assim, às vezes eu fico pensando, gente, será que aquele paciente passou naquela prova? Ah, Será que aquele paciente conseguiu aquilo? Então é muito além, né? Então, assim, gente, vocês podem estar com conflitos ali, não sei o que tô sentindo, tô num conflito emocional, tô perdido, o que eu faço da minha vida? Então, por favor, eu sei que às vezes a gente quer procurar um refúgio no TikTok, mas, né, é muito melhor você procurar um tratamento. Não tem nem comparação. Procure ajuda, procure alguém que vai te auxiliar, né, para que você tenha uma vida de melhor qualidade, uma vida, enfim, é, melhor do que você fazer uma trend no TikTok, né? é. E Que se coloca em infelizmente risco, pode que se coloca em risco e pode acabar, infelizmente, influenciando outras pessoas. Uhum. Perfeito, Carol. Mais uma vez te agradeço a Eu que te disponibilidade. agradeço, Adri. Eu vou colocar, dar um jeito nesse aqui para a gente subir o mais rápido possível para esclarecer. E quinta-feira tem outra. Então, pessoal, segue a gente aqui. Isso aí, gente. Quinta-feira tem Beijo. mais. E a gente Uhum. espera sempre ajudar o máximo de pessoas possíveis. Também, quem quiser chamar a gente no e-mail, né, para tirar alguma informação, alguma coisa, ou nos comentários, a gente está aqui para ajudar todo mundo, porque essa é a nossa missão, né, Adri? É ajudar o máximo de pessoas possíveis e dar conhecimento Tá. para o maior número possível de pessoas na questão emocional, em todas as áreas. Todos os nossos vídeos a gente tenta esclarecer cada vez mais um pouquinho, né? Mostrar para vocês que nem que nós somos seres humanos também, embora a gente atenda as pessoas, nós também somos seres humanos, nós também temos defeitos, falhas, e esse também é um dos principais pontos aqui, né, Adri? A gente mostrar que nós, como todas as pessoas, também temos nossos erros, nossas falhas, e tá tudo bem, né? Todo mundo somos seres humanos e a gente tá aqui para ajudar e tirar o máximo de esclarecimento, né, possível, dar o máximo de esclarecimento possível para vocês. É isso aí, acalmar o coração, né, pessoal? Isso aí. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui, Dri. Um beijo. Até a Um próxima. beijo e até a próxima.